Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez, canal Vascão Deserto, e a mais uma programação dessa feita. Estamos aqui dentro do quadro Adolescentes de Deus. Retornando aí, né? Com esse quadro na quarta-feira. Deixa eu só. Tem que ter um negocinho. Então vamos conhecer aqui a. Estava atendendo aqui o telefone. Vamos conhecer aqui o tema central deste terceiro trimestre, né? Graças a Deus, estaremos entrando agora, cara adolescente, no terceiro trimestre, onde tem como tema central Apóstolo Paulo, o grande missionário. Essa temática, é claro, ela já veio, né? Já teve em sala de aula no ano de 2022. Não me lembro agora qual era o professor daquela época. Agora é uma professora. Depois na próxima aula eu passo o nome. Mas se eu não me engano é Daniela, um negócio assim. Mas depois eu passo o nome na próxima aula, tá bom? E é claro que o conteúdo é totalmente diferente, né? Até mesmo os temas podem ser similares, mas se eu não me engano aqui, depois da lição 7, já muda já os temas. Mas ainda que seja tenha o mesmo tema, o conteúdo é diferente, porque é outro tipo, é uma outra publicação, né? Partindo aí que agora é uma professora, tá bom? E o tema da primeira lição, que vamos estar conhecendo agora o conteúdo, é a igreja e a época do apóstolo Paulo. Urge a necessidade, cara adolescente, deixar aqui claro que urge a necessidade, caros adolescentes, de deixar claro aqui, em momento nenhum, nem fiz isso, nem vou fazer, não sou professor, né? Haja vista que, ainda que eu faça algum comentário durante o conhecimento do conteúdo, isso é em face do tempo de comunhão com Deus, do tempo de fé, de leitura, de estudo. Aí eu reparto aqui, divido, né, essa questão dos pontos, quando comento. Porém, não sou professor, não estou aqui dando aula. Estamos aqui juntos conhecendo o conteúdo. Fato este que eu não leio, dificilmente eu leio o conteúdo. Às vezes eu leio algum comentário ali sobre a lição, mas não o conteúdo. Eu conheço o conteúdo juntamente com vocês e como vamos fazer agora. Tá bom? É bom deixar isso bem claro, porque se fosse para me dar aula, eu teria que ter um tempo maior, ainda do tempo que nós gastamos aqui, mesmo com algum comentário, pela misericórdia e graça de Deus, tá bom? Vou deixar isso bem claro. Então vamos agora orar para depois entrar na lição, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento o Senhor nos vir buscar, para que onde nós estivermos, o Senhor também venha estar junto, Senhor. Onde o Senhor estiver, nós venhamos a estar junto. Quero, Senhor, pedir a tua bênção durante esse início de mais um trimestre, que esse trimestre todo, Senhor, seja uma bênção, Pai, para nossas vidas, fazendo lembrar desse tão importante assunto, ainda que vamos tratar aqui de uma lição biográfica, ainda assim haverá, por certo, se tratando desta biografia do apóstolo Paulo, a questão da importância de fazer missões, do evangelismo. E só temos, ó Pai, que agradecer ao Senhor, te pedir que o Senhor venha renovar nossas vidas, aqueles que qualquer um de nós tivermos sob um estado de empatia com respeito ao ídolo do Senhor, o Senhor venha nos despertar para que nós venhamos sair, Senhor, do comodismo ou de qualquer esfera que tenha nos impedido de estarmos no dia a dia neste fervor evangelístico. Faz isso, Pai, é que nós pedimos,
Abençoa cada jovem, cada adolescente que também vai estar junto conosco aqui, ó, haja feito aqui esta lição, esse conteúdo é pertinente aqui à classe dos adolescentes. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos por tudo isso e já te agradecemos, Pai, por tudo em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, amém. Vamos então estar aqui entrando no conteúdo, tá bom? A mensagem: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeei testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, e até aos confins da terra. Então a mensagem, né, fala aqui do momento do Senhor Jesus está justamente ali na eminência de estar assunto ao céu, né? E ele deixou essa orientação ao discípulo, né? E que não pouco depois daqueles dias eles teriam permanecer em Jerusalém até que recebesse esse revestimento. E nós vamos conhecer o propósito desse revestimento, tá bom? Porque eles já tinham 3 anos estado com o Senhor Jesus, já tiveram feito um curso aí com a presença do melhor e maior profissional por excelência de teologia, e eles tinham também feito um pouco da prática também, quando em momento que foi enviado, o Senhor ali deu a eles a autoridade, e eles voltaram ali, né, falando, trazendo um relatório daquilo que foi realizado através dessa autoridade que o próprio Senhor Jesus tinha delegado a eles naquele comissionamento. Vamos descobrir. Neste trimestre estudaremos a vida e o ministério de um grande servo usado por Deus. Deixa eu parar aqui e voltar um pouquinho só para complementar o que eu disse aqui. Então, eles ficaram 3 anos com o Senhor Jesus, tiveram um tempo na prática também, porém agora o Senhor Jesus não manda eles ir. O Senhor Jesus manda eles ficar em Jerusalém. Então, eles tinham um estudo, eles tinham a prática, porque naquela oportunidade o Senhor tinha dado autoridade para eles. Agora, eles precisavam receber virtude do alto, poder para estar disposto até mesmo a morrer. Vamos saber por quê. Fecha aí parênteses dentro do começo e o fim. Neste trimestre estudaremos a vida, caro adolescente, né? Neste trimestre estudaremos a vida e o ministério, olha só, de um grande servo usado por Deus, o apóstolo Paulo. Sem dúvida, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, o maior vulgo do cristianismo. Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios e cumpriu com esmero sua chamada. Aprenderemos acerca dos apóstolos dos gentios e esforcemos para que, com a graça de Deus e unção do Espírito Santo, possamos pôr em prática o amor, a dedicação desse grande servo de Deus. Então, vai deixar bem claro que vai ser uma lição aqui também, uma lição de caráter biográfico. Nós estudamos no segundo trimestre, na classe dos adultos, né, a biografia dos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Agora, na classe dos adolescentes, estaremos aqui usando esse estudo dentro da biografia do apóstolo Paulo. Texto bíblico em estudo 2, Atos, capítulo 32, ou capítulo 2, versículo 38 a 47. Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas palavras dava testemunho e exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então a igreja primitiva começou aí com 3.000, quase 120 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos.
Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e sigeleza de coração. É bom aqui nós abrir um parênteses e explicar por que naqueles dias no templo. Porque o templo ainda, no período da igreja, ele existia, a Porta Formosa ali, né? Aquele que Herodes ajudou a reformar ali, né? Ele ainda existia, pelo menos durante 70 anos da igreja, estava ali aquele templo ainda, onde eles se reuniam ali, como nós podemos ler até mesmo no capítulo próximo, né, de Atos, quando fala sobre Pedro e João indo para o templo. Já sobre esse aspecto como igreja. E partindo o pão em casa, comiam com alegria e sigeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. A palavra testemunha, dado o fato ali, quando o Senhor Jesus disse que do alto recebereis virtude do alto e ser-me-eis testemunha. Então, o significado aqui dessa expressão que Jesus usou ali, diante dos discípulos, nós vamos entender agora por que daquele poder, por que da necessidade de ser revestido de poder. A palavra testemunha é tradução do termo grego mártir. Mártir é aquele que está disposto a morrer pela causa que defende, como vemos o caso de Estevão, como nós vemos o caso também no capítulo 12, né, de Tiago, né, tomou a espada ali por Herodes. Então, como testemunha de Cristo, devemos estar dispostos a morrer pela nossa missão. Então, observe, amados, que a questão de evangelismo, de cumprir o ID do Senhor, não é tão simples, nem só como parece, e nem tão simples como muitos buscam torná-la simples e até tratá-la como simples, a ponto de pôr crianças para evangelizar. Por crianças para evangelizar. Você vê o Senhor Jesus falando com alguma criança, ou mandando, enviando, Paulo também, crianças. Paulo ele diz para escolher, né, de separar homens idôneos para a obra do ministério. Jesus em nenhum momento mandou os discípulos e crianças fazer evangelismo. Então, essa forma essa atitude, isso não vou colocar no campo, que o Senhor nos guarde de estar no campo, cara adolescente, da banalização das coisas de Deus. Porque observe que Jesus disse, ficar em Jerusalém. Por quê? Porque se eles fossem pregar o evangelho, porque eles tiveram uma experiência com o Senhor, viram que o Senhor Jesus ressuscitou, esteve com eles 40 dias, amado e querido adolescente, irmãos e amigo do ouvinte da palavra de Deus. E depois desses 40 dias, antes, quando foi assunto ao céu, por 10 dias eles ficaram em Jerusalém, no cenáculo, e ao final de 10 dias, quando deu Pentecoste, tempo de Pentecoste, foi quando houve a descida deste revestimento, porque o Espírito Santo já estava com ele. João capítulo 20, versículo 22. E observe que Jesus falou, e se Jesus tivesse mandado eles antes, provavelmente eles não estariam dispostos a dar sua própria vida. Primeiro embate que aconteceria, eles estariam desistindo. A exemplo de Marcos, que saiu com Paulo e Barnabé e abandonou eles no trabalho de missões. Então eu quero trazer essa ênfase neste parágrafo, para que você avalie comigo, você realmente considere que fazer evangelismo não é algo comum, é algo que precisa estar sob os parâmetros do ensino bíblico. Então tem que haver um preparo, tem que haver uma experiência de salvação, em primeiro lugar, com o Senhor. E em seguida, ter um aperfeiçoamento na fé. Ter o
o revestimento de poder para poder ir para... Aí vai ter intrepidez, não só de enfrentar todos os obstáculos que se levantarem, a ponto de estar disposto a dar até a sua própria vida. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então observe tudo isso. Cumprir o ídolo do Senhor não é de qualquer maneira. Observe que Jesus não falou para qualquer discípulo. Jesus falou ali para os discípulos, que não era só os 12 apóstolos, mas tinha mais gente, que tinha muito mais, tinha mais de 500 no cenáculo, quando foram, ficaram só 120. Observe também tudo isso. E a partir do revestimento, eles estavam dispostos. E Estevão morreu, ainda com a graça de perdoar aqueles que apedrejaram ele, orando por ele, intercedendo para que Deus o Senhor perdoasse o pecado daqueles que estavam lançando sobre ele a pedra enquanto ele estava proclamando o Evangelho. E nós vemos também Tiago e tantos outros. Até hoje nós sabemos da história da igreja, onde houve muitos mártires, mas porque eles se predispuseram até a estar disposto a morrer. Onde estava a tamanha resignação? Estava no poder que Deus tinha dado para cada um deles, como o Senhor quer dar para cada um de nós. Para que não venhamos a parar no meio do caminho. Precisamos deste poder de Deus, deste revestimento. E não é para falar línguas, é para fazer a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Com certeza isso não é uma tarefa fácil. Assim o texto afirma que receberemos um poder para exercer esta missão. Olha aí. A palavra poder é traduzida do termo grego dinamis. Dinamis pode significar poder, força, energia, capacidade. É a raiz de nossa palavra dinamite, que dá uma ilustração interessante. O poder que recebemos, que é o próprio Espírito Santo, não é, tá bom? Que eu preciso parar, abrir um parênteses. Receber o Espírito Santo é uma experiência de salvação, quando nós nascemos de novo. Tanto é que nós temos até um ímpeto de falar de Jesus, mas logo ele vai se perdendo através da experiência, né, e dos desafios, porque não recebeu ainda o revestimento. Agora, esse poder, esse revestimento que o Senhor Jesus diz, ele está falando que é algo que vem e reveste-nos, né, para que a presença de Deus seja abundante e motivadora, alavancadora para nossas vidas. Só para provar isso para você, caro adolescente, quem sabe não tinha tido contato ainda com esse texto, ainda que eu citei, eu faço questão de poder ler ele. Capítulo 20 de João, versículo 22. Observe aqui, ó. Disse-lhe então Jesus, segunda vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Agora olha o 22. E havendo dito isso, ó, assoprou sobre eles e disse, recebei agora aqui, ó, o Espírito Santo, está em letra maiúscula. Isso já foi antes de Atos 2, foi durante o tempo que estavam com ele, depois que ele ressuscitou. Estavam com ele, já tinha soprado sobre ele o Espírito Santo. Então, logo, né, esse poder aqui, né, não é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo já está, é um revestimento do Espírito Santo. Dessa graça de Deus, da presença de Deus em nossa vida, é algo de Deus. Recebido na convenção, é um poder interno muito grande, que nos capacita para exercer a nossa missão de testemunho. Então, aqui tem que haver esta correção, né? Nós estamos tratando de lição dominical e conteúdo. Observe que ele diz aqui, ó, que recebemos, que é o próprio Espírito Santo recebido na convenção. E não é. O poder do Espírito Santo, ele é um revestimento, uma promessa que o Senhor deu e deixou para todos, de perto, de longe, servos de elite, não importa. Tem que ter um revestimento de poder. Observe que os discípulos já eram apóstolos. Ou seja, ou dentro dos discípulos estavam os apóstolos, 12 apóstolos. E ali, eles, além da chamada apostólica,
eles tiveram que também receber o revestimento. Se eles já tinham chamada, porque também já tinham o Espírito Santo, como eu provei ali em João, e também já tinham a chamada do Senhor Jesus. E, consequentemente, eles precisavam desse revestimento. Né? Então, a conversão recebemos sim, porém ainda não é este poder interno. Tanto é que o Senhor Jesus diz, e recebereis poder do alto, e serás revestido. Você já tem um poder, e que poder é esse? O Espírito Santo, para viver a vida cristã, para vencer os embates da nossa natureza e de tudo quanto se colocar à frente, nós como cristãos teremos essa graça, teremos essa desenvoltura espiritual. Porém, para o ministério das missões, precisa do revestimento de poder. O texto afirma ainda que devemos ter testemunha tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até que o fim da terra. Jerusalém é a cidade local daqueles que estavam vindo a Jesus. Judéia era a região maior em que eles estavam. Samaria era uma região vizinha. Os confins da terra, representando o mundo todo. Quando Jesus fala que eles deviam se testemunhar tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria, até que o fim da terra, ele mostra que isto deve acontecer simultaneamente, ou seja, nunca vai cessar, né? Todo lugar se torna um campo de evangelização, né? Para o cumprimento do ID, toda oportunidade também. Ou seja, devemos fazer missões em nossa cidade, em nosso estado, nos estados vizinhos, nosso país, né? Nosso país, mas também no mundo todo. Esta é a nossa missão, sermos testemunhas de Jesus onde for possível. Que no Espírito Santo possamos cumprir a nossa missão, testemunhando Jesus em todos os lugares, seja indo e testemunhando pessoalmente, seja orando pelos missionários, seja contribuindo com aqueles que se dispõem a ir. Pentecoste foi o dia, o Pentecoste, o início do trabalho da igreja. Pentecoste foi o dia quando o Espírito Santo desceu para habitar nos seguidores de Jesus. Este é o dia em que a igreja, os chamados para fora do mundo, os que decidiram servir a Deus, nasceu. Observe novamente, há alguns erros, né? Eu posso afirmar pela Bíblia, né? Dessa exposição aqui que estou conhecendo o conteúdo junto com vocês, mas já provei que já tinha o Espírito Santo antes do revestimento, estar no tabernáculo, no caso dos apóstolos. Os acontecimentos estão registrados em capítulo 2 de Atos da Bíblia. Naquele dia o Espírito de Deus desceu sobre os primeiros 120 de Jesus e eles começaram a falar em voz alta em línguas faladas ao redor do mundo. Então não era língua estranha, era estranha para eles, mas os que estavam ouvindo entendiam muito bem. O acontecido criou tanta comoção de milhares de pessoas que estavam em Jerusalém na época, vieram para ver o que estava acontecendo. Feita a multidão reunida, Pedro ministrou a primeira mensagem do Evangelho. Naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O número de seguidores do Evangelho estava crescendo desde que o domingo de Pentecoste. O Pentecoste aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus. Foi durante 50 dias que os discípulos de Jesus se convenceram de que Jesus havia ressuscitado dos mortos. No domingo de Pentecoste, eles tornaram a sua crença pública com a pregação de Pedro e tudo mudou. Lucas aponta para uma profecia do livro veterotestamentário de Joel, prevendo que um dia o Espírito de Deus seria derramado sobre todas as pessoas. Que escreveu foi Lucas, mas ele fez menção das palavras de Pedro na pregação. Foi Pedro que fez essa exposição. Pentecoste cumpriu essa profecia. Um motivo que o Evangelho é boas novas, é que ele fornece poder para vivermos uma vida de maneira diferente, melhor. A vida agora é uma união entre Deus e as pessoas. E esta união acontece através de habitar do Espírito Santo. Isso aí é tudo verdade. Que começou no domingo de Pentecostes. As boas novas é que a vida agora pode ser vivida em um nível diferente, em um relacionamento com Deus através do seu Espírito. Nele, em Jesus, digo, em que também foste feito herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele, que faz todas as coisas segundo o conselho da vossa vontade, sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória.
nós primeiros que esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, qual é o penhor da nossa herança, para a edição da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Aqui fala do selo, né? Todos nós que nascemos de novo, passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. Assim como a pregação de Pedro, almas foram se reconciliando com Deus através da fé no sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja deu início à sua missão. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Observe aqui um detalhe, vou precisar abrir um parênteses, só como uma curiosidade, que no princípio da igreja, todos que eram evangelizados e criam no evangelho, de imediato eles já eram ali já batizados nas águas, que fazia conexão a questão do crer com batizar. Por isso que Jesus, quando enviou os discípulos, ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A que crê e for batizada será salvo. Então havia de imediato até mesmo, como foi na casa do Eunuco, e dessas 3.000 pessoas foram batizadas. Hoje, é claro, a igreja em si, institucional, ela acaba criando aí, né, esse hiato de tempo para que batizar uma pessoa. Né? Não obriga nada, não se coloca qualquer empecilho naqueles que se predispõem a se batizar, desde que creia no Senhor Jesus. Amém? O mundo, segundo o tópico, na época do apóstolo Paulo, agora passamos a entrar, houve uma breve introdução aí da questão da igreja, né? E agora entra a figura de Paulo. Paulo, de início, ele foi perseguidor da igreja. Só depois da conversão em Damasco é que ele passou a ser esse homem pelo qual a própria introdução ali disse, né? Que ele, vamos conhecer, né? Que ele foi ali, ele é Paulo, né? Acima, muito mais, o Senhor Jesus está acima dele a perder de vista, né? Mas daqueles que foram usados pelo Senhor nessa questão, não só missionária, mas doutrinária, foi o apóstolo Paulo. No dia de Paulo, toda a vida do mundo concentrava-se no Mediterrâneo. Todas as grandes civilizações desenvolveram-se junto ao mar, cujo nome aludia ao centro da terra. A palavra Mediterrâneo é formada por 2 vocábulos que juntos significam o meio da terra. Todos os interesses da vida humana achavam-se concentrados numa estreita faixa que se estendia pela costa sul da Europa, pela costa norte da África e pelas costas ocidentais da Síria e Palestina. Além desta fronteira, havia regiões inexploradas, onde viviam povos bárbaros, que só entrariam na corrente da civilização mais tarde. 3 nações da época foram suficientes, grandes e fortes para deixar sua marca sobre as demais. Então, Roma, Grécia e Israel. Agora, notemos o detalhe de cada uma delas. Os romanos governavam o mundo, conquistaram esse direito pela força dos seus exércitos. Eles possuíam o dom da colonização e do governo. Devido ao poder de suas legiões estacionadas em todas as colônias, eram os donos do mundo. Embora poderosos, não se aproveitavam dos povos conquistados. Pelo contrário, procuravam entregá-los ao seu império, dando-lhes um lugar de honra. Tanto por sua grandiosidade quanto por sua fraqueza, os romanos deixaram na história sua marca indelével. A seu favor, deve ser dito que construíram o maior império que o mundo já viu. A Grécia, se os romanos foram líderes mundiais no tocante à lei e ao governo, os gregos, né, fizeram aí o legado literário, né? Os gregos lideraram na cultura e no conhecimento, a arte, a ciência e a literatura. Desenvolveram-se mais na Grécia que em qualquer outra parte. Embora o império fosse romano, a língua grega foi reconhecida como o idioma empregado
pelas pessoas cultas. Os gregos eram um povo genial. Cuidado por Alexandre o Grande, conquistaram o mundo e procuraram helenizá-lo. Foi justamente nesse período, né, da questão de Alexandre o Grande que foi reunido aí, né, vários 70 judeus, um pouquinho mais, 72, né, se eu não estiver equivocado, para poder fazer a tradução da Bíblia, né, do hebraico do grego para o hebraico, ou do hebraico, não, do grego para o hebraico, do hebraico, melhor dizendo, para o grego, tá bom? Então foi o que ele chama da a Septuaginta, né? Septuaginta, que é a tradução dos 70. Desempenharam tão bem sua tarefa que, mesmo após a morte de Alexandre e a divisão de seu império, uma porção da arte e da literatura gregas permaneceu em cada nação. Os professores e filósofos gregos eram os intelectuais reconhecidos da época. Eles divulgaram em todas as nações a literatura, a arquitetura, pensamento científico de seu país. Então, um legado de cultura, né? De intelectualidade, conhecimento, enquanto que Romanos foi da força, né, do governo, com respeito também à lei. Israel, a nação, porém, que mais marcou a civilização mundial, foi Israel. Sua marca jamais se apagará, embora os judeus não tivessem poderio militar, destacados por sua religião. Dispersos por todas as terras, construíram sinagogas para adorar a Deus. Isso se dera devido ao fato de Assíria, Babilônia e Roma terem invadido a Palestina, levado daqui milhares de judeus para o cativeiro. Onde quer que fosse, o povo escolhido levava consigo a Sagrada Escritura e as profecias de um Messias vindouro. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitasse os deuses do Império. Em Roma havia cultos à entidade grega como Eleusis, Dionísio, Atis, que se entregavam com divindades egípcias como Osíris, Ísis, Serapis, bem como a divindade orientais Mitras e Aclépio, uma divindade de cura. Havia a divindade da Ásia Menor, sob domínio do Império, em Éfeso, Colosso e Coríntio, tais como Diana, Temix e outras imagens que encontramos aí no Novo Testamento. As demais nos contamos no decorrer da Escritura, né? Essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus, pregado pelos apóstolos. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas pôde abrir caminhos para que, de maneira inteligente, evangelizássemos o mundo. Nos termos do apóstolo Paulo, nós temos o exemplo do apóstolo Paulo no Areópago de Atenas, capítulo 17, 15 a 34. Neste mundo religioso havia a influência filosófica grega, essencialmente o Império Romano era politeísta, e Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios 8, 5. E por último, a paz romana. Durante seu reinado, né, tudo isso é um ambiente, né, o cenário onde que o apóstolo Paulo começou a trabalhar em missões. Da época de Paulo, né, durante seu reinado, uma das maiores preocupações de Otávio Augusto era garantir o controle sobre as regiões mais distantes do Império Romano, que haviam sido conquistadas a partir da guerra. Outro ponto muito importante era manter essas regiões estáveis para garantir sua rentabilidade econômica. Para que isso acontecesse, um dos mecanismos utilizados pelo Império Romano foi o de aculturar essas religiões. Esse projeto de aculturação consistia basicamente em transmitir os valores culturais de Roma para as províncias dominadas como forma de mantê-las integradas ao Império e assim satisfeitas. Dentro desse projeto, os romanos começaram a transmitir seu idioma, que é o latim. A Bíblia foi traduzida do hebraico para o latim por Erasmo, né? Na época dos patrícios, né? Padrinhos, né? Os padrinhos logo depois dos apóstolos. Cultura política, agricultura, questões religiosas, etc.
No caso da religião, uma importante observação é que, ao mesmo tempo que ela influenciava outros povos, também era influenciada pelas tradições religiosas desses povos. A transmissão da cultura romana era realizada a partir da presença das religiões romanas, estacionadas estrategicamente nessas regiões. Claro que não somente a aculturação garantia a estabilidade desses povos e que eram necessárias ações no campo econômico e na estrutura local. Para isso, diversas medidas eram tomadas com o objetivo de garantir o desenvolvimento econômico dessas regiões, além de ser desenvolvida toda uma infraestrutura para garantir a melhoria da qualidade de vida por estradas e aquedutos. As entradas e aquedutos facilitavam e agilizavam a locação pelo império, o que auxiliava a propagação do evangelho ser mais rápida. Como programadores do evangelho, devemos pensar em estratégia a fim de que nossos jovens e adolescentes possam expressar a razão da fé com mansidão e temor diante dos não crentes. Concluindo que o Espírito Santo faça de nós uma igreja vibrantemente apostólica e missionária, nos livrando de tudo que possa nos embaraçar e impedir, que livremente sempre, de boa consciência, preguemos o Evangelho. Testemunhemos de Cristo, amemos o irmão e a todos supliquemos que conserte-se sua vida com Deus. Para isso fomos chamados, para viver na plenitude do Espírito em meio à missão que nos foi confiada, anunciar boa nova da salvação a toda a humanidade. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação. E deixo aqui no final um incentivo para você que é adolescente, você que é jovem, se puder você já ter uma experiência de salvação, você já tem uma experiência, né, através da meditação, do seu devocional, da importância que você tem dado para a escola dominical. Por certo, você é um forte candidato a estar aí se colocando à disposição do ID do Senhor. Mas se você, diante disso, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, se você ainda não recebeu esse investimento de poder, faça isso. Peça ao Senhor o batismo com o Espírito Santo. E por certo, se você vai receber esse batismo e você vai sair ali do âmbito, né, congregacional, e você vai ter aquela desenvoltura e você estará sendo impelido pelo próprio Senhor, através do seu querer efetuar na sua vida, você estará fazendo corpo com todos que já fazem esse trabalho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Não é para a honra e glória denominacional, mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Um abraço a todos. Vamos estar então agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos o Senhor na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão pelos nossos pecados que temos cometido. Queremos te agradecer por mais esse trimestre que já temos iniciado através aqui do conhecimento desse conteúdo. Abençoa no domingo próximo, Pai, em sala de aula, e vai, Senhor, levantando jovens, motivando, Senhor, a irem além, Senhor, apenas não apenas, mas dessa tão grandiosa experiência de salvação. Possam eles também estar, Senhor, imbuído de crescer na graça e também no conhecimento, e ser um praticante, Senhor, determinantes da tua palavra, com respeito, entre elas, o do ID e pregar o Evangelho. Faz isso, Pai, não só na vida dele, mas também na nossa. Por tudo nós queremos te orar, te pedir e te agradecer por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. João, não esquece do que eu te falei. Eu acho que para tu não precisa falar, né? Porque tu já trabalha na área da autoescola, né? É que